Olá, escolhido ou não, a verdade é que tu tens de te afirmar perante a tua pessoa, para contigo mesma, como também para com a sociedade. As pessoas tendem, a sociedade tende a ir por status, por tendências, e muitos veem-se realmente, não digo com isto que não se identifiquem, mas eu tenho a certeza que grande percentagem acaba por viver em máscara social. Isso é realmente muito, muito preocupante e super disfuncional a médio e longo prazo e para o resto da tua vida, porque a tua vida acaba por estar condicionada e tu nunca vais conseguir perceber na verdade quem tu és e qual a tua potencialidade e quais os teus gostos, os teus interesses. Nunca te vais conhecer, nunca vais saber ao certo o que é que tu gostas e o que é que tu queres e o que é que tu não queres acima de tudo. E vai ser difícil impor limites, vai ser difícil dizer que não, vai ser difícil desagradar. E para tu seres tu mesmo, tu vais ter mesmo de desagradar. E eu, quando disse há pouco no meu vídeo anterior a este, no meu último vídeo antes deste, eu disse que ao longo da nossa vida vivemos um pouco com medo do julgamento. Eu nunca fui uma pessoa que tivesse medo do julgamento, até porque se eu vivesse assim, dessa maneira, eu nunca teria tido opinião própria, eu nunca teria sido aquilo que eu sou hoje, não estava aqui, tão pouco, e estaria a viver assim também como a sociedade vive. Vivia de tendências, vivia da moda, vivia de status, vivia de muita coisa, e certamente não estaria aqui a falar de Deus, porque se eu nunca tivesse escrito e se eu nunca tivesse se eu realmente não tivesse escolhido Deus em toda a minha vida estaria muito diferente daquilo que está agora. Eu seria uma pessoa completamente diferente. E como Deus não me escolheu para tal, e com isto não estou, jamais serei menos ou mais do que alguém. Todos nós temos espaço, todos nós somos valiosos, cada um à sua maneira, e até mesmo todos aqueles que eu vou referindo aqui e que de alguma maneira contribuíram para que eu percebesse muita coisa e decidisse caminhar, não digo sozinha, mas que me fizeram ver realmente quem são estas pessoas, não é? Que dizem amar a Cristo. Não creio que estejam muito diferentes disto. Até porque não estou a dizer que não possam ter mudado e que também se tenham apercebido e tenham feito esta reflexão e quero acreditar que tenham mudado sim, mas eu não acredito que tenham mudado assim tanto, até porque daquilo que eu continuo a observar, não só de uma forma direta, e porque este é um passado recente, não é? Foi uma coisa de há meses, e também pelas redes sociais eu vejo. E porque tenho essa percepção, não é? Um escolhido tem essa percepção, é uma pessoa que não se deixa ser enganada, é uma pessoa que sente a mentira, que sente quando a enganam, que sente quando não estão a ser sinceros, que consegue logo perceber quem é falso, quem é mal intencionado, quem é invejoso, porque é muito fácil e por mais que às vezes, por exemplo, vamos imaginar que lidamos com alguém que já sabemos que é falso e que, pronto,
de alguma maneira estamos a tentar perceber até onde é que a pessoa tem a coragem de ir, não é? De alguma maneira. E iludidos ou não, face aqui algumas questões, e nomeadamente sentimentos. Não só já sabíamos tudo isto e tivemos essa percepção e sentimos, porque o Espírito Santo alerta-nos tudo isto, e não só sonhamos, como também Deus depois revela, e nada lhe é oculto. E portanto, isto para dizer o quê? Que em toda a minha vida sempre lidei com pessoas que de alguma maneira tentaram mudar a minha fé, tentaram mudar a minha forma de pensar, de vestir, de agir, de ter aqui os meus interesses, os meus gostos, a minha espiritualidade bem acentuada. E faz assim, e veste assim, e fala aquilo, e faz o outro, e não sei o quê. E eu passei a minha vida inteira a dizer não, 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 e não, e não, e não, e não, e não, e vou assim, eu sou assim, papapá. E se não fosse tudo isso? Não, não quero, obrigada, não, eu escolho a Deus, não vou por aí, não. Muitas coisas, pronto, foi como Deus quis. Foi como foi, e ainda bem, porque Ele permite que a nossa vida também seja feita destas histórias e destas vivências, destas experiências, porque foi isso que moldou o meu caráter e foi isso que me fez testar as pessoas e ter esta percepção sobre as mesmas e perceber ainda mais aquilo que eu quero, aquilo que eu queria e que lutei até agora para ser e fazer. E por isso é que aqui estou. E se não fosse assim, eu não seria nem um terço daquilo que eu sou hoje, porque eu teria ido e teria feito as coisas para agradar os outros e não a mim mesma nem ao meu Deus, não é? Nem este Deus que eu sigo e que tanto amo. Porque nós vivemos, desde que nascemos, vivemos rodeados e influenciados por pessoas que realmente nos tentam moldar, nos tentam vestir à sua maneira, nos tentam incutir aqui interesses e gostos e formas de estar, formas de ser e de agir que vai ao encontro daquilo que elas mesmas querem, mas não é assim que é feita a tua, não é assim que é feita a tua, não é assim de que é feita a tua personalidade, não é assim que tu te constróis, não é assim que tu te vais conhecendo e não é assim que vais agradar a ti mesmo. E convém que tu te agrades a ti mesmo, que te conheças, que tenhas aqui a capacidade de ir muito mais longe, de não teres medo de estar sozinho, não teres medo de viajar sozinho, não teres medo de gravar para o YouTube, não teres medo do julgamento, até porque quando tens uma personalidade forte e uma opinião muito própria sobre tudo, e quando te conheces a ti mesmo, e quando Deus te conhece também, lá está, não há aqui medo em falar das coisas, não há tabu, não há preconceito, não há aqui um bicho de 7 cabeças, oh meu Deus, e agora? Não, porque quando tu começas a ser esta pessoa desde logo muito cedo e a ter autoridade sobre a tua pessoa e a opinião própria e quando sabes quem és e de que modo é que te podes apresentar ao mundo, não há nada, nem ninguém, nem coisa nenhuma, nem opinião nenhuma, nem julgamento nenhum, nem coisa parecida que venha aqui, portanto, alterar a tua essência, digamos assim. E viver assim é muito bom, é realmente muito bom, é muito agradável. É um preço a pagar, mas é um preço muito bom a pagar, porque tu ficas em paz, dormes em paz, estás em paz. E há que perceber que nem todos temos de viver da mesma maneira, nem encaixar, nem pensar, nem vestir igual, nem ir para os mesmos sítios, nem ter aqui gostos parecidos. E cada um é como é.
E portanto há espaço para todos, somos todos valiosos à nossa maneira, não somos mais nem menos do que ninguém, portanto é isso, há espaço para todos. O importante é tu gostares de ti mesmo e teres muito, muito bem assente que realmente desde a tua infância e na tua adolescência e até agora, numa fase mais adulta, ter aqui a noção e a consciência de que, e a preocupação e o cuidado, sim, de te afirmares, não é? De dizeres aquilo que gostas, o que não gostas, o que queres, o que não queres, teres aqui a liberdade de experienciares a vida da maneira que achas que é coerente e correta naquele momento, naquela fase, que é crucial que assim seja e que passes pelas coisas para também aprenderes e teres aqui a humildade para crescer e atingires esta maturidade que é tão necessária e este preparo para a vida, mas com este cuidado muito, muito alto, muito grande, não é? Para com as tuas decisões maiores. Eu acho que as tuas decisões maiores acabam por ser nestas pequeninas coisas, não é? Na arte de dizer que não, teres que te afastar de uma amizade que aparentemente, ou porque em termos familiares até se dão bem, mas não te agrega e está tudo bem e não queres e vais à tua vida e está tudo certo. Não te dares com a família de alguém porque não compadecem dos mesmos valores. Não agradares a tua família, não é? Não te vestires como eles querem, não seres como eles querem, não frequentares os mesmos sítios, não te dares com A, B ou C, só para inglês ver e para não é? E muitas das vezes, e ao longo da nossa vida tendemos aqui a querer agradar, não é? A algumas pessoas, mas com isso estás a ir contra a tua natureza. E por essa razão é preferível que hajas com alguma cordialidade, claro, com educação, mas educação não tem nada a ver com fazer aqui a vontade ao próximo. Tu és tu. E o outro, se não entender e te achar arrogante, se te achar como é que se diz? Desmancha prazeres, não é? Se te achar o que quer que ele pense sobre ti, é uma opinião, não é um facto, percebem? E só tu, melhor do que ninguém, é que sabes aquilo que é melhor para ti. E portanto, se existem amizades que te influenciam negativamente, se existem vizinhos que não podem contigo, se existem familiares que tentam moldar a tua personalidade e fazem com que tu não postes, com que tu não faças, não vistas, não digas, não é? Que tentam aqui ao máximo fazer com que tu não tenhas bem presente aquilo que tu gostas e aquilo que tu és. Porque não conseguem compreender e não têm entendimento nem capacidade para entender estas coisas espirituais, embora também sintam e embora também tenham aqui a sua fé, mas acabam por não conseguir entender esta intensidade toda, não é? Porque não têm a mesma sensibilidade e a mesma compreensão com as coisas do céu. Não há tanto esta ligação nem esta crença que os leva a um outro nível, neste caso a nós escolhidos, e portanto por isso é que eles vivem muito melhor em sociedade do que nós mesmos, que temos aqui esta vontade e esta dificuldade em aceitar e nos darmos e nos inserirmos e é isso. Há
aqui uma grande dificuldade em agradar. Porque mais do que tudo nós queremos agradar ao nosso Deus e fica difícil, porque agradar o próximo da maneira que eles gostariam é desrespeitar a nossa personalidade, as nossas crenças, aquilo em que acreditamos, a nossa essência, aquilo que de tão peculiar nós somos, não é? E é aqui que está, portanto, o especial de cada um de nós, não é? E é isso. Cada um é livre de formar o seu caráter à sua maneira e de fazer bem aquilo que entender. Eu só não gosto quando brincam com as coisas de Deus, quando aproveitam um Deus tão bom para fazer negócio, quando não levam a espiritualidade a sério e quando andam aqui a tentar navegar sem saberem muito bem para onde é que estão a ir e com quem se dão e o que ouvem, o que fazem e como se deixam levar por tudo isto e por todas estas pessoas e aqui sem alguma opinião própria, sem aqui com alguma fé, mas uma fé morna, uma coisa assim, não é? Que nós ficamos a pensar, bolas, diz tanto acreditar, mas depois as ações são contrárias, não é? Porque quem quer agradar a Cristo sabe perfeitamente que vai ter que se humilhar e que se redimir e que pedir perdão e vai ter que o agradar e desfazer-se de muita coisa e não se dar com tantas outras e vai ter que fazer aqui uma escolha muito importante e é isso. Este mundo é muito difícil. Não é difícil, é muito fácil, na verdade. É difícil, pronto, é estar encaixado e inserido num mundo onde realmente as pessoas se deixam levar pela internet, pelos status, pelas coisas do mundo, do terreno só e apenas. E depois misturam aqui a parte da espiritualidade, mas de uma forma, uns por moda, outros porque lhes é agradável, há aqui um aproveitamento, dá-lhe jeito, outros porque amam, porque há milhares e milhares de almas boas por este mundo fora e seres de luz. E eu queria muito, realmente, e peço todos os dias a Deus para estar próxima de pessoas que realmente veem este Deus da mesma maneira e que o compreendem e levam a vida em conformidade com este Deus e que escolhem todos os dias a Deus ao invés do ser humano e daquilo que ele faz, que é tão abominável para este Deus e sabendo eu que igualmente sou pecadora e falha, tento ao máximo evitar aqui levar um caminho que seja realmente desagradável e quando faço uma coisinha ou outra e de uma forma, como eu vos disse, até inconsciente e muitas das vezes é o próprio inimigo a querer desviar-nos porque ele bem sabe o propósito e a importância que nós temos para este Deus e o quão valiosos nós somos para Cristo e aquilo que nos espera. Não consegue. E este Deus é um Deus que, como te conhece e como foi Ele que te gerou, afasta tudo e todos e pega-te de novo e coloca-te no sítio certo, porque é lá que tu pertences, é de lá que tu vens e é para lá que tu vais.
E portanto não há nada que não há nada que esteja escondido aos olhos e ao coração de Deus. E portanto, embora eu venha aqui constatar factos e factos reais daqueles que eu já vivenciei, portanto não venho dizer nada que não seja real, e um escolhido bem sabe aquilo que já enfrentou e aquilo que enfrenta e aquilo que ele assiste no seu dia-a-dia e nas igrejas. Hoje, ou melhor, esta semana falei de igrejas, para a semana venho com outros temas e próximas semanas, se Deus quiser, virei, aliás, com qualquer tema que me faça sentido e que Deus possa colocar no meu coração e me faça falar, porque é isso, eu não venho aqui dizer nada que Ele não queira que eu diga. Um beijinho muito grande, com amor, Neisa Vicente, e não se esqueçam de amar este Deus.